Esse vídeo aqui foi patrocinado pela Top Buzz, o aplicativo de celular que mostra todo dia quais são os memes, fotos e vídeos engraçados que estão bombando na internet. Fique por dentro das últimas zoeiras. Baixe o Top Buzz e experimente. Disponível na Apple Store e Play Store. Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. E hoje vamos falar sobre mudanças. Vocês já repararam que uma coisa muito comum que acontece no mundo dos desenhos animados é que os personagens vão mudando com o tempo. Por exemplo, se a gente reparar como era o Garfield lá no começo, quando ele surgiu, e como ele foi mudando, ou então, um exemplo ainda melhor, a primeira versão dos Simpsons lá de 1989 e como eles estão hoje em dia. Então, dá pra ver que houve uma evolução e que os personagens ficaram bem mais modernos e bem mais bonitos. O problema é que nem sempre isso acontece. Nós já tivemos alguns casos que os criadores, os produtores do desenho, quiseram deixar as coisas mais modernas e acabaram estragando tudo. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com personagens que mudaram o visual e ficaram ridículos. Começando o vídeo com um dos personagens mais malucos dos desenhos animados, o Coringa. Eu acredito que a grande maioria das pessoas concorda que a melhor versão dele em desenho é a do Batman, a série animada. Talvez aqui o Coringa estivesse na sua melhor forma, aquele ar mais sombrio, mais ameaçador e um pouco sarcástico, um personagem que impunha respeito. E daí o que aconteceu? Uns anos depois foi lançado uma série nova, As Novas Aventuras do Batman. A ideia aqui era continuar as histórias da série antiga, mas aconteceram tantas mudanças que muitos fãs não concordam que essa série seja uma continuação da outra. Os personagens ganharam novos traços, mas quem foi o mais prejudicado nisso tudo foi o Coringa, que acabou ficando meio deformado, um cabelo meio estilo Ace Ventura e uma cara branca sem expressão. Perdeu totalmente a graça. Bom, e eu não poderia deixar de citar nesse vídeo aquela série trágica produzida pela Dick, Capitão N. Ele foi um desenho animado do final dos anos 80, encomendado pela Nintendo. Nessa época, ela estava vendendo o seu novo Nintendo 8 bits que nem água. Aqui no Brasil ele foi chamado carinhosamente de Nintendinho. O console vendia super bem. E os jogos como Super Mario e Zelda também estavam vendendo super bem. Aliás, os dois até ganharam um desenho animado, justamente para ajudar a vender mais os jogos. Mas aí, como vender jogos que não eram famosos, como por exemplo Kid Icarus, Mega Man e Castlevania? Aí a Nintendo teve uma grande ideia. Vamos fazer um desenho animado misturando todos esses personagens. Basicamente, o desenho conta as aventuras de Kevin, que um dia vai parar dentro de um videogame e lá acaba conhecendo vários personagens. E aqui estava o grande problema. Os personagens ganharam versões que mais pareciam um pesadelo, como por exemplo, a participação do Mega Man verde. Mano, como é que nenhum desenhista, diretor, produtor chegou e falou: "Peraí, o Mega Man não é azul? Eu lembro de ter visto ele azul em algum lugar." Como é que ninguém reparou que o Mega Man estava na cor errada? Bom, mas continuando, teve também o Dr. Wily, o Link, a Princesa Zelda e talvez o mais bizarro de todos, o Donkey Kong. Tá achando ruim? Calma, que vai ficar pior. Mega Man verde! O que pode ser pior que isso? Na terceira temporada, tudo ficou ainda mais zoado. A terceira temporada era muito diferente da segunda e o desenho fugiu do foco principal da história, foi muito mal feito. O motivo disso ter acontecido foi a falta de dinheiro. O desenho perdeu investidores e a Dick, que era a empresa que estava produzindo o desenho, já não tinha mais dinheiro para pagar a licença dos personagens. Porque assim, para Dick poder usar o Mega Man, ela tinha que pagar royalties, para Capcom. E para usar o Simon Belmont, ela tinha que pagar royalties para Konami. Mas é que na terceira temporada acabou o din-din. Por isso que o desenho perdeu qualidade. Muitos personagens sumiram e a história mudou completamente. O próximo desenho que foi deformado é Scooby-Doo. Com certeza é um dos desenhos mais clássicos de todos os tempos e que durante mais de 40 anos manteve a sua forma original.
E é interessante de ver que ele tem várias séries diferentes lançadas. Mas o lance é que o perfil e os traços dos personagens, isso nunca mudava. Até que em 2015 tivemos algumas surpresas. Foi lançado a 13ª versão, chamado Que Legal Scooby-Doo, e ela foi um choque para muita gente. A ideia dessa nova versão era começar tudo do zero e redesenhar os personagens desde o começo, usando um estilo mais moderno e mais cômico. A história também mudou e mostra a turma após terminar o colegial, quando daí eles decidem viajar pelo mundo na máquina do mistério, procurando por diversão, aventuras e, claro, muitos monstros. Essa mudança gerou muita polêmica com os fãs antigos da série. E é muito fácil de entender o porquê disso. É que o Scooby-Doo ele sempre seguiu uma linha bem parecida de desenho. Então, uma mudança radical assim, é óbvio que vai gerar reclamação. Eu particularmente não achei que ficou tão ruim assim. Mas eu coloquei aqui no vídeo porque muita gente achou ruim. Sou um cara democrático, né? Aliás, eu já fiz um vídeo especial sobre o Scooby-Doo, mostrando várias curiosidades e os bastidores do desenho. Ficou bem legal. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode clicar no card aqui ao lado. Depois do sucesso dos primeiros jogos Pokémon para Game Boy, estreou na TV a versão em anime, com histórias e personagens inspirados no próprio jogo. Eu sei que no jogo o personagem principal se chamava Red e no anime ele se chama Ash, mas basicamente um foi inspirado no outro. E a gente assistiu Pokémon e se acostumou a ver o Ash praticamente sempre com os mesmos traços e fisionomia. E durante quase 20 anos, à medida que os novos jogos Pokémons iam sendo lançados, o Ash ia passando por pequenas mudanças. A gente estava acostumado a ver o Ash sempre daquele jeito. Até que em 2016 foram lançados Pokémon Sol e Pokémon Lua. E claro, junto foi lançado uma nova fase do anime, Pokémon Sol e Lua. O problema é que pela primeira vez o Ash sofreu uma grande mudança na sua aparência e ficou bem diferente da sua forma tradicional. E muitos fãs não gostaram dessa mudança, eles acham que isso deixou o Ash muito americanizado. E já uma galera lá no Japão está fazendo piadinha, falando que esse é o Ash made in China. Porque, né, a China faz muita coisa pirata e tal. Enfim, muita gente está reclamando que essa mudança ficou horrível. O próximo é um dos meus desenhos preferidos, He-Man e os Mestres do Universo, um dos maiores sucessos dos anos 80. O que eu achava mais legal era o disfarce do He-Man. Era muito bem pensado, por isso que ninguém nunca descobria que o Príncipe Adam era o He-Man. Enfim, o desenho lançou uma linha de brinquedos completa, com vários personagens, naves e até o castelo de Grayskull. E também lançou uma coletânea de história em quadrinhos explicando as histórias que aconteceram antes do desenho da TV, como por exemplo, qual é a origem do grande vilão da história, o Esqueleto. E falando em Esqueleto, talvez ele tenha sido o personagem mais prejudicado nisso tudo. Na versão de He-Man e os Mestres do Universo, ele era forte, imponente, um personagem malvado que tinha presença mesmo. O problema foi em 1990, quando foi lançada uma nova série chamada As Novas Aventuras de He-Man. Caramba, essa série era horrível! Todos os personagens foram reformulados, mudados, ganharam um novo visual, mas o Esqueleto foi o mais zoado. Olha essa cara e esses olhos vesgos. O He-Man até beleza, né? Ele ficou com aquela pinta de galã de novela, mas o Esqueleto, coitado. Imagina o seguinte, imagina que você é o He-Man, o herói da história, e você precisa defender o mundo, né? E aí você dá de cara com esse figura aí. Vai dizer, dá vontade de lutar com ele? Não dá, você sente pena, ele tá parecendo mais um pop coitado. Dá até vontade de ir lá dar um abraço nele. Não, tadinho, vem cá, cara, dá um abraço aqui, não fica assim não. E com certeza esse foi um dos motivos do porquê essa série foi cancelada já no final da primeira temporada. Outro desenho clássico que ganhou uma versão totalmente diferente foi Looney Tunes. Sucesso na TV há mais de 70 anos. Pernalonga, Patolino, Papaléguas, Tasmania, enfim, são vários personagens que a gente cresceu assistindo e se divertindo.
O meu vô assistiu Pernalonga, o meu pai assistiu Pernalonga, eu assisti Pernalonga. E o que eu, meu pai e meu vô temos em comum? Nós somos da mesma família. Não, brincadeira. Nós três crescemos assistindo praticamente o mesmo Pernalonga na TV. Daí o que aconteceu? Em 2005, a Warner lançou uma nova versão, totalmente mudada, chamada Looney Tunes Lunatics. Aqui no Brasil foi chamado de Lunáticos à Solta. A história se passa em um futuro hipotético, lá no ano de 2772, depois que um meteoro bateu na Terra e deixou tudo uma bagunça. E aí os personagens ganham superpoderes e são chamados para defender a Terra de vilões e ameaças. A ideia original desse desenho era para os personagens serem as versões modernas ou futuristas dos Looney Tunes, mas devido aos protestos que muitos fãs fizeram, a Warner decidiu mudar a história, mudar as coisas. E aí ela fez que os personagens fossem tipo descendentes da família Looney Tunes. Só que no fim das contas não deu muito certo e o desenho foi cancelado no final da primeira temporada. E para terminar esse vídeo, ele não chegou a ganhar um desenho animado, mas ele ganhou uma nova versão para videogame que ficou uma... Bomberman, um dos games mais clássicos, que com certeza você já jogou. O que aconteceu? Em 2006 foi lançado Bomberman Act Zero. E eles redesenharam os personagens de um jeito horrível. E ficou parecendo mais Pacific Rim ou aqueles mechas do Tokusatsu, sabe? Pois é, resumindo, quiseram mudar e estragaram toda a essência do personagem. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, mas não precisa ficar triste não, porque aqui no canal eu já fiz vários outros vídeos, como esse aqui e como esse aqui. Esses vídeos ficaram muito loucos. Clica aí, assista e conheça o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aqui na tela. Eu sou Andrei Bedene, esse é o canal Você Não Sabia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!